Fala aí, seus torcedores que estavam curtindo o clássico Dragão contra Esmeraldino. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Victor Gader. Terminou há pouco o jogo, ficou no 0 a 0. E antes de começar a falar sobre a partida em si, dá uma informação pra vocês, tá? Quando rolar esses clássicos, como por exemplo Dragão e Goiás, ou Dragão contra o Vila, né, ou Vila contra o Goiás, normalmente eu vou trazer dois vídeos, tá, no canal. Um vídeo de um dos times e outro vídeo falando do outro time. No caso do Dragão, principalmente, porque eu quero trazer um vídeo mais voltado pro lado torcedor, né, e depois trazer um vídeo com uma análise um pouco mais imparcial, tá? Só que no jogo de hoje, como foi um 0 a 0 e que dá pra comentar assim, de uma forma mais imparcial, eu vou trazer apenas um vídeo, tá? Inclusive, a capa do vídeo, vocês vão ver, tá, né, vai estar misturado ali Goiás e Atlético. E mesmo aqui com a bandeira do Atlético aqui atrás, a gente tem, como sempre, a camisa do Goiás, do Atlético e do Vila, respeitando todas as camisas, tá? Então eu vou trazer essa análise de uma forma mais completa pra vocês, tá? E nessa análise do jogo de hoje, eu vou ser um pouco mais imparcial, tá? Mesmo sendo torcedor do Dragão, vocês sabem muito bem que eu respeito todas as camisas que aqui aparecem no canal. E obviamente vou respeitar também a camisa do Goiás, tá? Então vamos lá, o Atlético entrou em campo com a seguinte formação. Entrou com o Ronaldo no gol, nas laterais Bruno Tubarão e Guilherme Romão, na zaga o Alex e o e o Adriano Martins, né, iniciando como titular pela primeira vez. No meio, Haldney, Baralhas e Shailon. Na frente, Ayrton, Luiz Fernando e Wagner Love. Já o Goiás veio com o Tadeu no gol. Aí nas laterais veio com o Everton e Sander. Na zaga, o Anthony e o Ian Souto. No meio veio com uma linha de 3, tecnicamente, que eu já vou comentar, tá? Veio com o Wellington, o Juninho e o Dieguinho, eles formando essa linha do meio de campo. Na frente, Alano, Getúlio e como centroavante o Vinícius. E aí é o seguinte, galera, vamos lá. O que foram aqueles primeiros 2 minutos, não é, do Atlético? O jogo começou e parece que só o Goiás tinha entrado em campo, né? Os primeiros 2 minutos do jogo, o Goiás aproveitou um buraco no meio da defesa do Atlético e teve 2 finalizações perigosíssimas, né, na direção do gol do Ronaldo, que fez belíssimas defesas. Inclusive, vou ser sincero com vocês, quando o jogo começou, eu achei que a coisa fosse ser um pouquinho diferente, saca? Eu achei que o jogo fosse ser mais pegado, lá e cá, por conta dessa chegada, né, que o Goiás teve, com 2 finalizações, e ainda teve um lance muito polêmico que eu já vou comentar aqui com vocês para tirar logo do caminho. Seguinte, teve uma bola ali na linha, né, da área de defesa do Atlético, onde houve um contato, o jogador do Goiás caiu, os jogadores pediram pênalti. Na verdade não foi uma grande reclamação, mas houve uma pequena, né, comoção ali pedindo pênalti. E a torcida do Goiás tá em massa aí na internet falando sobre questão de pênalti, tá? E eu vou falar pra vocês, eu não fico em cima do muro, eu não fico defendendo nada só porque é do meu time e tal. Pra mim, tá? Minha opinião, você pode discordar aqui nos comentários. Pra mim foi pênalti, tá? Se tivesse o VAR, certamente o lance voltaria pra ser analisado. Por quê? Porque o jogador do Goiás estava com o pé na linha. Estava com o pé em cima da linha da área, da grande área. E aí o jogador do Atlético dá o contato, chuta ali a canela do cara, e o cara cai. E é pênalti, cara. É básico, tá? O juiz não marcou, a bola saiu, foi escanteio pro Goiás. E a galera fica na bronca, tá? E aí, assim, eu tenho que dar razão um pouco, tá? Pra torcida do Goiás. Porque sim, foi pênalti ali. Teve outros lances, tiveram outros lances também pra gente comentar depois. Mas ali foi pênalti, sim, tá? E isso poderia ter mudado totalmente a dinâmica do jogo. Por quê? Porque depois desse início do Goiás, que eu esperava que fosse ser um time mais ofensivo, mais postado de uma maneira a buscar, né, o controle do jogo, tentar manter a bola no ataque, o Goiás recuou absurdamente, tá? Esses primeiros 2 minutos que o Goiás teve ali de assustar o Atlético, foi tudo o que o Goiás conseguiu fazer praticamente na partida inteira, tá? Porque depois disso o Atlético começou a controlar a bola, começou a controlar o jogo, fechou seu meio de campo mais corretamente ali com o Baralhas e principalmente o Haldney se posicionando mais no meio. E aí o que se desenrolou foi um Atlético trocando a bola de lado. Quando tinha chance e conseguia passar da primeira linha de marcação do Goiás,
chegava com perigo, aproveitando principalmente as costas do lateral Everton, que na minha opinião, com todo respeito, né, ao jogador e tal, mas foi o pior jogador da partida. O lateral direito do Goiás, camisa número 2, o Everton, ele não só errou tudo que tentou no ataque, como dava muitos espaços e tinha dificuldade na marcação, na defesa. Resultado, o Atlético aproveitava muitas jogadas por ali, tá? O Luiz Fernando, o Shailon encostando por ali também, faziam boas jogadas. E nessas boas jogadas, o Atlético teve a bola do jogo, tá? Foi uma chance claramente perdida. Cruzamento vindo da esquerda, se não me engano, foi do Shailon. Cruzamento vindo da esquerda e o Wagner Love perdeu um gol feito. A bola já tinha passado do Tadeu, ele finalizou de canhota, se não me engano, tá? Finalizou de cara pro gol e a bola passou por cima do gol da meta esmeraldina. Só que aí, vamos lá, me falaram que a bola pegou no pé do Ian Souto e aí isso teria atrapalhado. Tudo bem, a gente entende isso, mas é uma chance perdida. Diferente, por exemplo, das chances do Goiás, onde foram defesas do Ronaldo, né, que acabaram evitando os gols. No caso dessa chance, o Tadeu já estava batido. Então o Wagner Love sim perdeu um gol, né? Com isso, o Atlético continuou pressionando. Teve algumas outras chances, como por exemplo uma finalização do Shailon pela esquerda de cara com o Tadeu, que fez uma defesaça, tá? Quem menospreza o Tadeu, sinceramente, eu não entendo, tá? Eu acho o Tadeu sim um grande goleiro, tá? Eu sei que a torcida do Atlético, do Vila, até às vezes do Goiás, tem algumas rusgas aí, né? Tem alguns problemas aí com o Tadeu, mas eu vejo como um grande goleiro. Nessa partida de hoje ele mostrou isso, tá? Não foi a única defesa que ele fez. E aí o jogo foi se desenrolando e houveram cartões para ambos os lados. Um deles, inclusive, para o atacante Vinícius do Goiás. E é importante, porque isso fez diferença no segundo tempo, né? Mas agora o mais interessante, o mais importante de se comentar é o cartão que o Baralhas sofreu no último lance da partida. Cartão onde o Baralhas deixa o braço, o Goiás cobrou e foi uma cobrança perigosíssima. Passou raspando a trave do goleiro Ronaldo. E aí o jogo foi pro 0 a 0 no intervalo. Um 0 a 0 onde o Atlético teve muitas chances no primeiro tempo. Pelo menos umas 4 chances boas. 2 chances claras. Uma com o Wagner Love e outra com o Shailon. Mas mesmo assim, o Goiás estava muito bem postado na defesa, organizado pelo Zé Ricardo no 4-4-2. Por que eu comentei antes da linha de 3, né? Falei lá na escalação do Goiás. Porque apesar de vir numa linha de 3, o Alano ou às vezes o Getúlio voltavam para o meio, formando uma linha de 4. Então o Goiás sempre estava com a postura de 4-4-2 e muito recuado. E aí eu tenho que fazer uma crítica, tá? Porque essa crítica vai pro senhor Zé Ricardo, né? O técnico do Goiás. Porque o Esmeraldino não é um time de jogar recuado. Na realidade, um jogo entre Atlético e Goiás é pra ser um jogo franco. A tendência é que tenha muitos gols, que tenha lances de perigo. Só que a gente não viu isso nesse jogo. O que a gente viu foi um Goiás recuado, um Goiás até de certa forma com um certo medo de se expor ao Atlético. Enquanto isso, o Atlético tentando suas jogadas da forma que podia, principalmente pelas pontas. Porque sofre da falta de um meia, não temos um meia de armação, o Shailon está longe de ser esse meia. E não temos um ponta que faz jogadas incisivas entre as linhas. Como, por exemplo, o Kelvin fazia na nossa temporada passada. Os gringos que ainda não foram regularizados e o Arauz estão fazendo muita falta, porque o Atlético fica dependente de jogadas nas pontas e cruzamentos. O Wagner Love toda hora se posicionava para fazer o pivô, receber uma bola de costas e tentar fazer um passe. E o Atlético raramente dava a bola para ele. Aí não faz sentido você ter o Wagner Love em campo. Se você tem um jogador com a qualidade que ele tem de receber a bola de costas pro gol e achar um passe em profundidade, achar um passe de lado, posicionar o ataque do time, e você não usa esse jogador, você tá desperdiçando ele, né? E piorou no segundo tempo. Por quê? A gente veio do intervalo, né? E aí o Atlético fez uma substituição logo depois da expulsão do Vinícius. Vinícius, no comecinho do segundo tempo, fez uma falta no Alex, na saída de bola do Atlético. Já tinha amarelo, que sofreu no primeiro tempo, foi expulso. E aí o Atlético ficou com um a mais e o Jair Ventura deu a maluca nele, deu a louca, né? Porque ele resolveu tirar o Baralhas, que tinha cartão, tá certo, tinha mesmo que tirar para evitar uma expulsão, mas ele colocou o Daniel.
Gente, o Daniel é um centroavante. Ele vai ocupar a mesma faixa de campo do Wagner Love. Então não faz sentido você colocar ele pra ficar como um segundo atacante ou o Wagner Love ficar como segundo atacante. Porque aí você anula o futebol de um desses caras. No momento que ele entrou, os dois jogadores, o Wagner Love e o Daniel, ficaram perdidos. O Atlético ficou num 4-4-2 mal posicionado, tá? E com jogadores que estavam rendendo muito abaixo, como o Ayrton, que não rende desde 2022, vamos ser sinceros, e o Luiz Fernando, que até tentou no primeiro tempo, mas sumiu no segundo, né? O Goiás, por sua vez, tirou o Alano, que na minha opinião não estava em campo. Ele entrou em campo, mas não sabia que estava jogando, porque ele não fez absolutamente nada com a camisa do Goiás no jogo de hoje. Saiu, né, foi substituído, confesso que eu não me lembro quem foi que entrou no lugar dele, mas enfim, foi substituído. Só que aí, pouco tempo depois, o Jair Ventura, então, tira o Wagner Love e tira o Ayrton para entradas de Tylon, estreando, né, pela direita, e o Silas pela esquerda. E aí o Luiz Fernando ficou em campo. Então o time ficou num 4-4-2, com o Luiz Fernando fazendo a ponta esquerda, o Tylon pela ponta direita, o Silas como segundo atacante e o Daniel como centroavante. E aí o Atlético criou bastante, apesar do pouquíssimo futebol que o Silas é capaz de desempenhar. O Silas é um atacante que eu não sei como é que ele tá no Atlético até hoje. Com todo respeito ao jogador, deve ser uma ótima pessoa, pai de família, sei lá, mas muito fraco, muito limitado. O Tylon, por sua vez, entrou bem. Entrou fazendo as jogadas pela direita, coisa que o Ayrton não fez o jogo inteiro. O Tylon criava ali pelo lado direito, conseguia chamar a marcação. E aí tivemos, por exemplo, um chute que a bola praticamente entrou. O Tadeu fez uma defesaça, a bola bate na trave e volta pra ele. O estádio gritou gol, porque parecia que tinha entrado, mas não tinha sido nada, né? Mas beleza, tivemos essa jogada. E ainda tivemos o pênalti do Tadeu em cima do jogador do Atlético, se não me engano, era o Daniel. E aí muitos vão falar assim: ah, mas o Silas sobrou com a bola e ele isolou. Verdade, o horroroso Silas sobrou com a bola e chutou lá na serrinha. A bola foi lá, né? Tudo bem, essa parte eu entendo. Só que na regra, galera, é o seguinte: pênalti, quando a bola sobra pro time que sofreu o pênalti, ou seja, teria-se uma vantagem para aproveitar, se não sai o gol de imediato, o lance configura-se como infração. Ou seja, o Tadeu faz o pênalti, comete o pênalti, o Atlético não aproveita, porque não aproveitou, e então voltaria e marcaria o pênalti. Seria essa a regra correta a ser seguida? Sendo muito sincero, galera, eu não sei dizer, porque estudando a regra, pesquisei até bastante para poder falar isso, né, de uma forma mais concisa com vocês, mas não fica claro, porque não existe uma regra específica para o pênalti, tá? Existe uma regra para a falta. A regra da vantagem é simples para todo lance de falta, incluindo o pênalti. A vantagem só é válida quando o time adversário a recebe nos primeiros segundos após o ocorrido. Se não houver vantagem nos próximos segundos, a falta pode ser marcada retroativa. Isso está na regra, tá? Claro, não com essas palavras, mas é dessa forma, tá? O pênalti deveria ter sido marcado, na minha opinião, tá? Posso estar enganado. Se você tiver uma informação mais precisa sobre a regra do jogo, com dados mais corretos e tal, deixa aqui nos comentários, não só para me ajudar, mas para ajudar todos os nossos espectadores que estão acompanhando o vídeo aqui também, tá? Mas na minha opinião, deveria ter sido marcado sim o pênalti, porque o Atlético não aproveitou a vantagem, tá? A bola foi para fora, foi um lance que foi encerrado logo na sequência da infração, então voltaria-se o lance, marcaria-se o pênalti, na minha opinião, tá? Mas isso não mascara as falhas dos dois times. O Atlético perdeu muitos gols por imprecisão nas finalizações, incapacidade de empurrar a bola pro gol. E fica como exemplo a bola perdida do Wagner Love no primeiro tempo e o chute que o Tadeu fez uma defesaça, né? A queima-roupa praticamente ali, que também fica como exemplo. O Atlético teve muitas chances, não aproveitou. Já o Goiás não pode jogar do jeito que jogou contra o Atlético, não. Jogar recuado, como um time relativamente, assim, tá, respeito total, mas parecendo um time pequeno. Goiás jogando recuado,
entregando a bola para o adversário, tentando sair no contra-ataque, saca? E assim, tentando, tá? Porque não conseguia. O Goiás no segundo tempo praticamente não teve chance de gol. Teve uma falta cobrada que pegou na rede pelo lado de fora e que eu me lembro foi só, chance mais ou menos, tá? O resto foram bolas cruzadas que a defesa tirava, chutão do Tadeu e só, tá? Fica aí aquela crítica ao ataque do Goiás. O ataque do Goiás foi ineficaz, inválido, ele não existiu no jogo de hoje, tá? E aí o jogo não tem aquela dinâmica que você espera de um clássico, tá? É o Atlético atacando e o Goiás se defendendo. E mas porque o Goiás teve um cara expulso, mas no primeiro tempo não tinha. E mesmo assim, tava exatamente assim, desse jeito. O Goiás recuadaço em duas linhas de 4 bem compactas, né, ali no meio do campo, mas dando muitos espaços, recuando muito, não se lançando para o ataque. Isso no primeiro tempo, e depois que perdeu um jogador, aí abdicou total do ataque, né? Aí esquece. O Goiás só teve... os melhores jogadores do Goiás foram o Tadeu, o zagueiro Antony, que fez uma bela partida também, foi bom defensivamente, e o lateral esquerdo Sander, que quando recebia a bola, era o único escape que o Goiás tinha, tá? Foram os melhores jogadores. Já no Atlético, eu consideraria o Baralhas como uma sustentação de meio de campo, foi um excelente jogador. O próprio Ronaldo, que fez 2 defesas no primeiro tempo que garantiram o 0-0. E sinceramente, só, tá? Porque o Wagner Love perde um gol feito. O Luiz Fernando tenta e não consegue. O Shailon errando tudo que tentava. O Ayrton, uma nulidade. Recebe a bola, não consegue fazer jogada, não consegue fazer um passe, não consegue fazer nada. Então assim, qual outro jogador que você destacaria do Atlético? Eu não consigo destacar mais ninguém, tá? O Daniel, quando entrou no segundo tempo, tentou, fez o que pôde, né, ali na frente, naquela bagunça tática que o Atlético tava. O Tylon entrou legal, entrou bem. O Silas, pelo amor de Deus, não entra mais no Atlético, por favor, tá? O Jair Ventura, me ajuda, tá? Me ajuda, porque ele entra e é um a menos no campo, tá? E aí tivemos o Thiago Medeiros entrando no finalzinho do jogo também, né? E basicamente foi isso, tá? Que a gente teve. Então, assim, é um jogo que não foi ruim, tá? O Atlético não fez um jogo ruim, fez um jogo até ok, fez um jogo bacana, com boas chances de gol. Não conseguiu empurrar para as redes. Já o Goiás, na minha opinião, fez um jogo muito aquém do que se espera do time que quer voltar para a primeira divisão. O Goiás não pode jogar como se fosse um time pequeno jogando recuado. O Goiás precisa ter a coragem e a postura ofensiva para conseguir se impor diante de rivais como o Atlético, como o Vila, que ainda vai enfrentar, e tantos outros aí da Série B. Então precisa rever o estilo de jogo. Até porque no primeiro jogo contra o Goiânia, deu muita sorte de não levar gol do Galo, né? O Galo goiano aqui. Agora, no jogo hoje contra o Atlético, o 0-0 para o Goiás me soa como uma goleada para o Esmeraldino, tá? Essa é a minha análise. Se você concorda comigo, discorda de mim, deixa aqui nos comentários, tá? A sua opinião. Se inscreve no canal, deixa seu like que ajuda demais o vídeo a chegar a outros torcedores, a divulgar o canal. Se inscreve no canal, marca o sininho e considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 1,99 você me ajuda demais a continuar trazendo vídeos de qualidade aqui pro canal. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos e um abraço de torcedor para todos vocês.